por favor, as crianças, vamos orar pelas crianças, em especial a irmã Lourdinha vai estar ministrando para as crianças, e nós queremos orar por elas. Amém. Graças a Deus. Lembrando os pais que nós teremos agora feliz por cada pessoa que Deus trouxe aqui nesta noite para participar deste culto, que onde eu creio que Deus está nos abençoando. Deus vai nos abençoar de maneira muito especial aqui nesta noite, e eu tenho uma palavra para você que veio, amém? Não é para aqueles que não vieram, é para aqueles que estão presentes aqui nesta noite. Eu gostaria que você tivesse com o seu coração aberto para a palavra de Deus e para o que nós estaremos compartilhando e desafiando a igreja aqui nesta noite. Aqueles que nos visitam são muito bem-vindos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem está nos visitando, levante a mão. Que bom, vários jovens, irmãos. Deus abençoe, todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, do versículo 57 até o versículo 62. Aleluias. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 57 até o 62, o último versículo deste capítulo. Graças a Deus. Aleluias. Leia e não feche a Bíblia, não, fique com a Bíblia aberta no texto. Eu vou citar vários outros textos da palavra de Deus, provavelmente ler mais alguns, mas o texto básico da mensagem é esse aqui de Lucas, capítulo 9. Diz assim o texto sagrado: indo eles, Jesus e os seus discípulos, apóstolos, indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste momento de culto, de louvor, adoração e também meditação na tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha falar no nosso coração através da tua palavra. Vivifica, ó Deus, a tua palavra em nossas vidas. Usa a tua palavra para trazer restauração, salvação, libertação, edificação das nossas vidas, pois nós te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, impressionante esta passagem. Disse: indo eles caminho fora. Jesus e os seus discípulos, alguém, não sabemos o nome desta pessoa, não sabemos quem foi, mas alguém dirige a palavra ao Senhor Jesus, e disse para Jesus assim: seguir-te-ei para onde quer que fores. Uma declaração bonita, uma declaração, podemos dizer, uma declaração forte, uma declaração ousada, corajosa: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas o impressionante aqui é que Jesus não ficou impressionado com esta declaração, nem muito entusiasmado, pelo contrário. Jesus, diante desta declaração desta pessoa, deste homem, deste jovem, que disse para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores, Jesus responde imediatamente:
As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O texto não declara de maneira explícita, mas fica implicitamente entendido que diante da afirmação de Jesus, da palavra de Jesus, este rapaz esmoreceu, desanimou de seguir o Senhor Jesus. Embora a declaração fosse uma declaração bonita, podemos dizer uma declaração teatral: mestre, seguir-te-ei para onde queres que fores. Mas quando Jesus então disse para esta pessoa aqui: as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece que esta palavra foi como uma água no fogo da declaração deste homem aqui. Imediatamente ele esmorece, ele não está disposto a esta vida que vivia o Mestre Jesus, uma vida de dependência plena do Pai, a ponto de dizer que as raposas têm os seus covis, que os passarinhos têm os seus ninhos, mas ele não oferecia nenhuma segurança, humanamente, materialmente falando, para aquele homem. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu não tenho nada, eu não vou te oferecer nada materialmente. E o homem então, a pessoa desiste de seguir Jesus, porque no versículo de número 59, a outro disse Jesus: segue-me. Agora Jesus é que dirige a palavra a outra pessoa: segue-me. Mas ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E diante desta palavra, mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Eu encontro aqui uma expressão que é mais um hebraísmo aqui, quando ele disse: deixa primeiro sepultar o meu pai. Não dá ideia o texto que o pai deste homem estava morto, então ele precisava sepultar. Mas a ideia é mais ou menos assim, economizando palavras. Já que Jesus disse para aquele homem que disse: seguir-te-ei para onde queres que fores, e Jesus disse: as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o moço, para não dizer assim para Jesus: já que o senhor não tem nada, não oferece nenhuma segurança, não tem casa, não tem moradia, não tem onde reclinar a cabeça, então meu pai tem alguns bens materiais, deixa o meu pai morrer. Quando meu pai morrer, eu vou ter uma herança, então eu vou ter dinheiro para custear as minhas despesas, e quem sabe até custear a despesa de Jesus Cristo, pagar um hotel para Jesus, uma pensão, uma hospedaria, já que Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Mas diante desta palavra, Jesus diz: deixa os mortos sepultar os próprios mortos, deixa aqueles que estão preocupados com as coisas dessa vida, cuidar dessas coisas, mas você vai e prega o reino de Deus. E essa expressão, quando ele disse: deixa primeiro sepultar o meu pai, fica também claro no texto que Deus, ou Jesus, não está em primeiro lugar na vida deste homem. Em primeiro lugar, como do primeiro homem, está a estabilidade, está o conforto, a segurança material. Se Jesus não tem nem aonde reclinar a cabeça, então como eu vou seguir Jesus? Embora fizesse uma declaração: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas diante da palavra de Jesus, mostrando que ele não estava oferecendo nenhuma segurança física, material para este homem, dizendo que as raposas têm os seus covis, os passarinhos os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça, ele esmorece, desanima. E agora esse segundo homem que Jesus disse: vem e segue-me, mas ele disse: deixa primeiro sepultar o meu pai, deixa eu ter alguns bens materiais, ter uma herança, porque daí eu posso confiar nisso aqui. Mas Jesus mais uma vez disse claramente para aquele homem, mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Agora aparece um terceiro homem que disse: outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa
deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Senhor, eu vou seguir o Senhor. Tudo bem, embora o Senhor não tenha nenhuma casa, o Senhor não tem nem onde reclinar a cabeça, esse segundo não está disposto a seguir o Senhor, quer primeiro sepultar o seu pai, receber a herança, eu vou te seguir, mas deixa primeiro, diz o texto sagrado aqui, despedir-me dos de casa. Parecia até uma coisa lógica, porque certa vez um profeta, um dos grandes profetas do Velho Testamento, o profeta Elias, após um momento de crise, quando ele tem um encontro com Deus, lá no Monte Horebe, e Deus envia Elias para ungir alguns homens, ungir um profeta, seu sucessor Eliseu, ungir um rei para Israel e um rei para a Síria, e quando ele passa, ele vê um moço de nome Eliseu, e aquele moço está arando a terra para plantar, e então Elias lança a capa sobre aquele homem, e Elias caminha, vai embora, e aquele homem Eliseu corre atrás de Elias, e ele sabe o que Elias estava fazendo com ele, era um chamado para o ministério profético, e ele disse, deixa eu ir em casa, despedir da minha família, e Elias disse, vai, mas você sabe o que o Senhor fez com você. E Eliseu retorna, é impressionante o texto, ele pega aquele arado que ele tinha madeira naquilo, ele mata o boi que puxa o arado, e com aquela madeira faz um churrasco, dá para as pessoas, estou livre disso aqui, e vão seguir, e passa a ser um servo de Elias, até a morte de Elias, e depois um grande profeta, o profeta Eliseu. Qual o problema aqui? Vai seguir Jesus? Há algum problema de despedir da sua casa? Não é questão de despedir em si, mas quando ele disse, seguiste-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro, essa palavra primeiro aqui é muito complicada, primeiro despedir-me dos de casa. Essa despedida, de um modo geral, tinha uma festa, às vezes durava uma semana, às vezes durava 2 semanas, vários dias, mas Jesus então replica, diz para aquele homem, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Qual, meus queridos irmãos, a grande dificuldade, o grande problema com esses 3 personagens aqui? O primeiro, com essa declaração bonita, teatral, mestre, seguir-te-ei por onde queres que fores. Ele está preocupado com o conforto físico. Uma vez que Jesus, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, então ele não está disposto a abrir mão do conforto físico, e ele esmorece e não segue o Senhor Jesus. Há outro que Jesus disse, vem você e segue-me, mas ele responde ao Senhor Jesus, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ele não está pronto também, ele quer depender simplesmente não de Deus, mas quer depender do dinheiro, depender de uma estabilidade financeira, mas Jesus insiste com ele, deixa os mortos sepultar os mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Então o outro chega para Jesus, esse também aqui não passa no teste, e diz, Senhor, eu vou, mas deixa primeiro então despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus replicou dizendo, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E baseado nesse texto da palavra de Deus, eu senti no meu coração de trazer uma palavra de Deus para a igreja, sobre a questão do compromisso com Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós fazemos parte de um mundo atual, fazemos parte de uma sociedade que as pessoas não querem mais assumir compromissos. Por exemplo, as pessoas vão para o casamento, às vezes fazem um contrato ali, aquele certidão de casamento é um contrato, mas sem nenhuma consciência de aliança. Se der certo, tudo bem, a gente vive 1 ano, vive 2 anos, enquanto vai dar certo. O dia que não der certo, então divorcia, separa. Tem gente que já passaram por 2º, 3º, 4º, 5º casamento, tem gente que está no 10º casamento. Por quê? Porque pessoas, às vezes, não têm
compromisso, meus queridos irmãos. Vivemos num mundo que as pessoas não sentem essa responsabilidade mais de compromisso. Antigamente a pessoa dava a palavra e ele fazia tudo para cumprir a sua palavra. Hoje as pessoas não têm compromisso com as palavras. Vocês escrevem, faz contrato, faz tudo, mas arruma advogados, arruma meios, invalidam aquilo, porque vivemos num mundo de pessoas descompromissadas, pessoas que não entendem a ideia do compromisso com a família, com o cônjuge, o compromisso com os pais, o compromisso com os filhos, o compromisso com o trabalho, o compromisso com a igreja e muito menos compromisso com Deus. O grande problema desses três indivíduos aqui, provavelmente três moços aqui, é exatamente que eles não têm essa noção, não têm a compreensão da necessidade de compromisso para seguir o Mestre amado, para ser um discípulo de Jesus. Então Jesus está testando estes homens aqui. A este que faz uma bonita declaração: seguiste-ei por onde queres que fores. Jesus disse: olha, as raposas não têm os seus covis, os passarinhos seus ninhos, mas eu não. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você está disposto realmente me seguir a qualquer lugar, a viver esta vida de confiança no meu Pai, em Deus, para suprir a nossa necessidade? Aonde vamos dormir nessa noite eu não sei, amanhã, daqui a um mês. As raposas sabem onde tem os seus covis, os passarinhos sabem onde tem os seus poleiros, tem os seus ninhos, mas eu não. Este homem não tem compromisso e esmorece. O segundo também demonstra que não tem, porque ele não está confiando no Mestre. Ele não está confiando no Senhor Jesus. Ele quer confiar numa herança que ele vai receber. E o impressionante disso, se ele tem o dinheiro, de alguma forma ele pensa, quem sabe Jesus fica até bem dependente dele. Porque quem tem o dinheiro para pagar a conta, de um modo geral, exerce ali uma influência grande. Então eu vou ter o dinheiro, eu vou pagar o hotel, a pensão, eu vou pagar o nosso almoço, o jantar. Mas Jesus disse para aquele homem insistindo: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Aí então o outro diz: eu vou, Senhor, eu só quero fazer uma festinha lá, para minha casa, para os meus colegas, deixem eu primeiro fazer a minha festa. Ele está preocupado em satisfazer os seus próprios desejos, a carne, uma alegria, às vezes até uma coisa normal, não há nada errado de fazer uma festa de despedida, mas o problema é que isso está em primeiro lugar. O satisfazer os seus desejos, a sua carne, está antes do reino de Deus. Daí Jesus então replica dizendo: ninguém que tenha colocado a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus, diz o texto sagrado. Então nenhum realmente estava disposto a um compromisso sério com Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, e o nosso mestre, ele não deixa se impressionar com declarações bonitas, com declarações teatral. Você pode fazer a oração mais bonita do mundo, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, toma nas tuas mãos, usa os meus lábios, usa as minhas mãos, os meus pés, eu estou pronto, Senhor, para te servir. Isto não impressiona o nosso mestre. Ele quer ver até onde vai a nossa lealdade, até onde vai o nosso compromisso com Ele, porque se não tivermos um compromisso real, um compromisso sério com o Senhor Jesus, com o seu reino, nós não estamos aptos, diz o texto sagrado, para o reino de Deus. Em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, olha que coisa impressionante, disse: grandes multidões, não era nem uma multidão, multidão está no plural, grandes multidões o acompanhavam. E Jesus, por dizer: aleluia, Pai, que maravilha, olha quanta gente, não é uma multidão, mas são grandes multidões, estão me seguindo, que trabalho frutífero. Mas em vez de Jesus ficar impressionado com as grandes multidões que o acompanhavam, o texto sagrado diz: ele voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu seguidor.
não pode ser meu discípulo. Há uma observação aqui na Bíblia que eu estou usando, atualizada, que diz aborrecer, e significa amar menos, porque o evangelista Mateus tira o hebraísmo. Lucas gosta muito de usar o hebraísmo, embora fosse um cidadão grego. Esse texto aqui de aborrecer o pai, aborrecer a mãe, aborrecer a uma esposa, aborrecer a sua própria vida, a ideia do texto é que eu tenho que amar menos qualquer coisa do que o Senhor. Deus em primeiro lugar. Eu tenho que amar o Senhor acima da minha própria vida. Eu tenho que amar o Senhor acima da própria esposa, acima dos filhos, do pai, da mãe. Deus precisa ter a primazia, o primeiro lugar nas nossas vidas. Então Jesus, vendo essas grandes multidões que o acompanhavam, ele volta e ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece o pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida. Aborrecer pai e mãe não é muito fácil, não. Aborrecer a esposa já é mais fácil, ou esposo, né? Irmão, irmã também não é muito difícil, mas aborrecer a própria vida daí é mais difícil para a maioria das pessoas. Mas não é aborrecer simplesmente, o texto diz, o pai, a mãe, a mulher, os filhos, o irmão, a irmã, e ainda a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Se eu amo qualquer uma dessas pessoas, que são pessoas preciosas na vida de qualquer pessoa, o pai é alguém muito precioso na nossa vida, a mãe é alguém muito preciosa na nossa vida, o cônjuge, o esposo, a esposa é alguém muito precioso, o irmão, uma irmã, como é bom estar perto do irmão, da irmã. Eu tenho irmão que nós somos muito chegados, e a gente fica conversando, e quando estamos juntos, o nosso assunto não acaba. Pode conversar dois, e eu sou ruim de prosa, para dizer a verdade, mas com aquele irmão eu tenho uma facilidade de conversar, é uma coisa impressionante. Então, não é bom aborrecer uma pessoa, mas Jesus disse: olha, eu tenho que amar menos, ou nós temos que amar menos qualquer uma dessas pessoas para seguir Jesus. E ele vai mais longe: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Tomar a sua cruz. O que significa tomar a cruz? Sem dúvida nenhuma, não é o que muita gente diz por aí: ah, eu tenho uma cruz pesada para levar, é um esposo que é alcoólatra, é um filho que é rebelde, é uma enfermidade que me acompanha há tanto tempo. Isso não é a cruz de Cristo, porque isso, se você for cristão, você tem; se não for cristão, você vai ter também, e às vezes nem sem ajuda, a graça de Deus. Então a cruz não é isto. A cruz, tomar a sua cruz, significa a ideia da cruz, é a ideia da renúncia, a ideia da abnegação aos nossos próprios prazeres, aos nossos próprios desejos, às vezes coisas boas que nós abrimos mão por causa do Senhor, do reino de Deus. Pois qual de vós, depois ele diz, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que ouvirem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha que coisa impressionante. Jesus aqui não está tentando aflorar, despertar as emoções das pessoas para que elas sejam entusiasmadas a seguir o Senhor. Pelo contrário, ele diz: vocês devem pensar, vocês devem refletir. Grandes multidões estão aqui me acompanhando, mas se alguém quer vir após mim, não aborrece pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e sua própria vida, não pode ser o meu seguidor, não pode ser o meu discípulo. E após afirmar isso, ele conta então essa história. Qual é o homem que vai fazer um prédio ou edificar uma torre? Ele tem que antes sentar, planejar, fazer cálculos para ver se ele tem dinheiro. Quando você vai fazer uma torre, ou se não um prédio, quando você começa a levantar o prédio ali, você já gastou talvez 1000 sacos de cimento, muitas toneladas de ferro, porque não se levanta uma torre, não se levanta um prédio sem um bom fundamento, sem um bom alicerce.
E se a pessoa faz o cálculo, eu já tenho que comprar no alicerce 1000 sacas de cimento, eu tenho que comprar não sei quantas toneladas de ferro, de arame, eu preciso de tantas pessoas para fazer isso aqui, e o meu dinheiro só dá para isso aqui. Então a melhor coisa, disse Jesus, não comece essa construção, ajunta mais dinheiro. Você lança o alicerce e depois não tem dinheiro para levantar o prédio, as pessoas vão passar e vão zombar de você. Começou e não deu conta de terminar, obra inacabada. Que coisa desagradável. O que Jesus quer ensinar? Vocês devem pensar, refletir. Estão dispostos realmente a ser meus discípulos, meus seguidores? Estão dispostos a colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida de vocês? Ou a preocupação é a estabilidade física, a preocupação é a estabilidade financeira, a preocupação é a estabilidade social, emocional de vocês, ou o reino de Deus está em primeiro lugar? Ele conta outra história aqui dizendo assim: qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá se enfrentar o que vem contra ele com 20.000? A história está cheia de exemplos de exércitos bem menores vencer guerra. O exemplo mais espetacular que nós temos, eu vou citar ele dentro de alguns instantes aqui, mas já mencionando, é Gideão, que com 300 homens venceu um exército de 135 mil soldados. Então, uma guerra muito desigual, mas ele acreditou que era possível. Mas se um rei vai para uma batalha com 10.000 soldados, enfrentar outro rei que vem contra ele com 20.000 soldados, se ele percebe que não tem condição de ganhar a guerra, o que é melhor? Envia alguns representantes, envia uma embaixada de paz, pedindo reconciliação. Às vezes é melhor render do que ver os seus soldados mortos, ver os seus olhos vazados, as suas unhas arrancadas, como acontecia na antiguidade muitas vezes, quando vencia, maltratava, humilhava aquele rei da pior maneira possível, meus queridos irmãos. Então, se não tem condição, se um rei com 10.000 soldados não tem condição de vencer a guerra contra um que vem contra ele com 20.000 soldados, envia, diz o texto, uma embaixada de paz. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É muito sério essa questão do discipulado. O que o Senhor Jesus está ensinando para os seus seguidores com isso aqui? Que para servirmos ao Senhor, nós precisamos ter esta compreensão do compromisso, meus queridos. E nada, absolutamente nada, atrapalha mais o desenvolvimento do reino de Deus, o desenvolvimento da igreja, é quando nós não temos compreensão deste compromisso que nós temos com o Senhor, da nossa lealdade com o Senhor Jesus. O texto já mencionado de Gideão, a Bíblia Sagrada diz que Israel pecou contra o Senhor, e por causa do pecado a nação enfraqueceu. O pecado sempre enfraquece. O pecado enfraquece uma nação, o pecado enfraquece uma igreja, o pecado enfraquece o indivíduo, o pecado leva o indivíduo à escravidão, e a nação havia pecado contra o Senhor, e aquilo trouxe enfraquecimento na nação de Israel, e eles começaram a ser dominados, diz a Bíblia Sagrada, pelos midianitas, pelos amalequitas e povos do Oriente, e foram 7 anos de escravidão, de escassez na terra de Israel. O texto sagrado diz que eles plantavam a sua lavoura, vinha os ismaelitas, vinham os povos do Oriente, vinham aqueles inimigos e colocavam o gado, o rebanho na lavoura de Israel, comia o trigo, destruía tudo. Algumas vezes, quando estava próximo o momento da colheita, então vinha os inimigos e destruía as lavouras de Israel. Isso 7 anos, esse jugo de escravidão. Povo forte, esses 3 povos estavam aliados para oprimir a nação de Israel, unidos para humilhar o povo de Deus do Velho Testamento. E a palavra de Deus diz que eles começaram então a dirigir-se, lamentações ao Senhor, clamar ao Senhor. Deus levanta um homem de Deus, um profeta, dizendo que vai tirar a nação daquele jugo. Mas o impressionante é que no meio de tudo aquilo, a nação de Israel iludida estava cultuando a Baal.
havia um altar ali dedicado a Baal. Em vez de estar invocando Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, eles estavam cultuando a Baal e cegos, escravos nessa situação, a ponto de um homem de Deus chamado Gideão, a Bíblia diz que ele conseguiu colher um pouco de trigo, e ele estava ali cuidando do seu trigo no lagar, no lugar que cuidava da uva ali, quando o Senhor envia um anjo para Gideão, dizendo: ó jovem valoroso, o Senhor é contigo. Ele diz: mas meu Deus, se o Senhor é conosco, interessante, o Senhor não diz que o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por quê? Por que essa escravidão? Nós estamos sendo dominados pelos medianitas, pelos ismaelitas, por gente do Oriente, ninguém tem lavoura, ninguém tem mais comida em casa, eu estou colhendo aqui o meu trigo nesse lagar, se o Senhor é conosco, por que tanta opressão? Por causa do pecado, por causa da desobediência da nação de Israel, porque a nação de Israel trocou o Deus verdadeiro por Baal. Mas Deus disse: Gideão, vai nesta força e livra a nação de Israel deste jugo, eu serei com você. Mas como eu, a minha tribo, ele pertencia à tribo de Benjamim, uma tribo que é fraca, ele, a família dele, a minha família é a menor nessa tribo, e eu ainda sou o menor na casa do meu pai. Deus disse: vai, eu vou ser com você, e vou livrar a nação de Israel das mãos dos midianitas. E, meus queridos irmãos, a primeira coisa que Gideão faz, quando Deus fala com ele, ele se anima e vai tirar a abominação de Israel. Lógico que não fazia isso de noite, porque o povo estava cego espiritual. De dia, ele fez de dia, o povo de dia estava cultuando a Baal. Ele pega alguns companheiros, vai de noite lá e destrói o altar de Baal. Coisa impressionante. No outro dia, o pessoal está indignado. Chega para o pai de Gideão e diz: o teu filho precisa morrer. O teu filho destruiu o altar de Baal, onde nós estávamos orando. Vamos matar o seu filho. O pai dele é muito inteligente. O pai dele diz: olha, não faça isso não. Baal pode ficar muito chateado. Vocês tentando defender Baal, deixa o próprio Baal tomar conta de Gideão. Deixa Baal pesar a mão sobre o meu filho. Não faça isso não, vocês podem entristecer Baal. Baal não faz nada, meu irmão. Baal não é Deus, coisa nenhuma. E Gideão realmente é livre. Mas então ele procura acampar soldados em Israel, para enfrentar os midianitas, amalequitas e povos do Oriente. E consegue agrupar um exército com 32 mil soldados, ou 22 mil, agora não estou muito certo. Mas aquilo é pouco. Tem que pensar bem, porque tem um exército de inimigo que junto tem 125 mil soldados, e tem mais 10 mil. Então, com isso aqui, olha, é muita gente. Cada soldado tem que matar uns 4, 5 inimigos. Mas Deus falou, ele está crendo. Mas é impressionante. Deus olha para aquele exército, vê se é 22 ou 32, por favor. Hein? Capítulo 6. Ele vê isso aí, o capítulo 7. Deus disse: olha, Gideão, tem gente demais. Se você for à guerra e vencer esta guerra com esses número de soldados, 22 mil soldados, Israel pode pensar que eles venceram pela sua força, seu poder. Então você faz o seguinte: leva só quem estiver realmente compromissado com você, comprometido. Diga para aquelas pessoas: ajunte esses soldados, aquele que está com medo de morrer, aquele que está com medo de deixar a mulher viúva, aquele que está com medo de deixar os filhos órfãos, aqueles que temem diante do inimigo. Vocês não precisam ir, não. Ficam tranquilos. E 22, era 32 mil. 22 mil desmoreceram. Ficaram 10 mil soldados. Agora a coisa ficou mais complicada. É 22 mil? Então 12 mil retornaram. Ficaram 10 mil, não foi? Não. Ficaram 10 mil soldados. Agora ficou mais difícil, né? Agora, pelo menos, cada soldado tem que matar pelo menos 12, 13 inimigos. Mas é impressionante. Deus chama Gideão mais uma vez e disse: Gideão, ainda tem gente demais.
Se você for à guerra com esses 10 mil soldados aqui e vencer esse exército com 125 mil soldados, eles podem ainda pensar que venceram pela sua própria força. Você leva o povo lá para o ribeiro lá e faz um teste, não diga para ninguém. O povo está com sede, você olha, quando chegar no ribeiro, aquelas pessoas que deixar a sua arma de lado e baixar com a boca na água para beber água, você coloca de um lado. Aqueles que, como um cão, que pega a água lá com a mão e trazer na boca com a outra mão, fica com a arma, você separa de um lado. 9.700 baixaram com a boca na água para beber água. Apenas 300 homens pegaram a água e trouxeram a sua boca. E Deus disse: Gideão, com estes 300 homens, você livrará a nação de Israel das mãos dos índioos. Agora o negócio ficou muito desigual. Vai matar 125 mil soldados. Cada um só tendo uma calculadora aí, quanto cada um tem que matar. Mas é muita gente. Sem nenhuma possibilidade, humanamente falando, se Deus não dá graça, orientação. Mas o impressionante, meus queridos, o que o texto quer ensinar, que 300 pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com aquele homem que Deus levantou, valia mais do que 22 mil sem compromisso. Sem compromisso. Não adiantava essas grandes multidões. Era melhor 12 apóstolos, e um ainda traiu o Senhor. 11 comprometidos realmente com Cristo Jesus, do que grandes multidões, estar preocupada com o conforto físico, com a questão material, com a questão emocional. E com esses 300 homens, aliançados com Deus, aliançados com Gideão, então ele vai e enfrenta os midianitas. E de uma maneira muito estranha, porque com 300 homens, se tivesse pelo menos um escudo na frente para proteger, se tivesse uma espada na mão para proteger, isso é maravilhoso. Mas sabe como esses 300 homens foram para a guerra? Cada um levou uma trombeta para a guerra, e pegou no outro lado, pegou um pote de barro, certo? Um pote de barro, colocou dentro daquele pote uma chama de fogo ali, com aquele pote tampava aquele fogo. E à noite, Gideão fica com um grupo de 100 homens, mais 2 grupos, cada um com 100 homens, diz: vocês olhem para mim, quando eu gritar pelo Senhor, vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão. Nós estamos unidos no mesmo objetivo, no mesmo propósito. E daí, quando eu gritar, cada um pega a sua trombeta e começa a tocar aquela trombeta. E vocês pegam aqueles potes de barro, quebra imediatamente o pote e vai aparecer 300 tochas de fogo. 300 homens de maneira sorrateira, de noite, de madrugada, quando os inimigos tinham trocado então os seus guardas lá, alguns tinham ido dormir e outros tinham levantado naquela hora, e o cara, quando acorda, o raciocínio dele está meio lerdo ainda, com sono. Então, de repente, aqueles 3 grupos infiltrados no meio dos midianitas ali, quebram aqueles potes, aparecem 300 tochas de fogo, e eles começam a tocar aquelas 300 trombetas. Impressionante. O povo acorda, está de noite, não tem energia elétrica, lá na escuridão da noite, eles percebem que o inimigo está infiltrado no meio deles. Sabe o que eles começam a fazer? Matar uns aos outros, guerrear. Gideão não matou ninguém, os 300 homens não mataram ninguém, eles se mataram entre si, meus queridos irmãos. E daí, quando eles começam a fugir, daí o soldado de Israel se anima e persegue e destrói os midianitas, amalequitas e povos do Oriente. E Deus tira o opróbrio, a baixeza, a vergonha do seu povo. Mas, queridos irmãos, esse texto é muito ilustrativo para nós. Não é o número, é a qualidade, é o compromisso, E Jesus sabia disso. Jesus não escolheu para ser apóstolos as pessoas mais qualificadas humanamente. Ele não chamou nenhum sacerdote, ele não chamou nenhum escriba,
Ele não chamou nenhum fariseu importante. Ele chamou pessoas tão simples. 4 pescadores na Galileia, Pedro, Tiago e João. Pescadores simples, André, pessoas rudes, cobradores de impostos como Mateus. Mas aqueles homens estavam realmente comprometidos com Cristo Jesus. Quando Jesus faz um discurso em João 6, a Bíblia diz que os seus discípulos o abandonaram, ficando apenas os 12. E Jesus disse: vocês também não querem ir embora? Não querem seguir a multidão? Pedro, falando pelo grupo, diz: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. E nós cremos no Senhor. E ficaram. E foram com estes homens que Deus começou a mudar a história da humanidade, com a evangelização. Compromisso, meus queridos irmãos. Essa questão é muito séria, meus queridos. Compromisso. Tem muita gente na igreja, mas que não tem essa ideia. Como discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos entender e assumir o nosso compromisso. Primeiramente, nós temos um compromisso com Deus. Deus é primeiro. Não é primeiro sepultar o Pai. Não é primeiro fazer uma festa e despedir. Não é primeiro suprir as minhas necessidades. Primeiro é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Nosso compromisso com o Senhor, nosso Deus. E às vezes a pessoa diz: eu tenho compromisso, eu sigo o Senhor por onde quer que for. Mas se for para abrir mão de um conforto físico, de um conforto material, de qualquer coisa social, meus queridos irmãos, vai-se embora a nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter compromisso com Cristo. Nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. Nós temos que dizer com Pedro e João: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos presenciado. O nosso compromisso é com Jesus. O nosso compromisso é com a palavra de Cristo Jesus. Nós não abrimos mão. A igreja primitiva abria mão da vida, abria mão de conforto, abria mão de qualquer coisa, menos do compromisso que ela tinha com o Senhor Jesus, e o compromisso com a palavra do Senhor nosso Deus. E nós não podemos abrir mão do nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a palavra, o nosso compromisso com a oração, meus queridos irmãos, a nossa comunhão com Deus. Isso é prioridade na nossa vida, é primordial na nossa vida. Não podemos abrir mão da nossa vida de piedade, de oração. Não podemos abrir mão do nosso compromisso com a igreja, que é o corpo de Cristo, meus queridos irmãos. Se queremos ver vidas sendo salvas, transformadas, libertadas, nós temos um compromisso com a igreja. Se eu assumo um compromisso na igreja, eu sou um professor de escola dominical, eu vou fazer isso com fidelidade, eu não vou fazer isso de qualquer maneira, eu não vou preparar uma aula de última hora, eu não vou vir para a igreja despreparado. Se eu tenho um compromisso, qualquer coisa às vezes serve para a pessoa distrair, muda, mas cadê a pessoa? Apareceu uma coisa. Meus queridos irmãos, nós temos nessa igreja aqui, por exemplo, nós temos mais de 360 membros. Nós temos aqui 300 poltronas aqui, mais 200 lá na galeria, 500. Mas nós temos poltronas, se tivesse todo mundo aqui, os membros aqui são membros, nós teríamos que estar usando a galeria. Falta de compromisso, meus queridos irmãos. O nosso Deus é um Deus de compromisso. Deus é fiel. Se somos infiéis, Deus permanece fiel e não pode negar a sua própria natureza. E Deus chama um povo compromissado com Ele, uma igreja que não abre mão de servir o Senhor. Alguns anos atrás, 3 anos atrás, veio aqui falar no reunião de pastores, nós temos aqui todo ano a atualização ministerial, um pastor lá do estado do Pará, de Santarém, pastor Eibe, um homem maravilhoso. E naquele ano o pastor Eibe disse: eu estou indo lá para Fortaleza. Ele era o pastor titular da igreja. Naquela época a igreja tinha mais ou menos uns 12 mil membros. A igreja hoje está com 50 mil membros lá em Santarém,
uma cidade de 270 mil habitantes, tem uma igreja, tem várias congregações, mas tem mais de 50 mil membros. E ele disse o seguinte ali: olha, eu estou pegando um grupo de 80 pessoas, e nós estamos mudando para Fortaleza, para iniciar uma igreja em Fortaleza. Ele dizia: eu estou pegando a nata da igreja, gente comprometida com Deus, famílias, pessoas se abriram, um abriu mão do emprego, outros profissionais podiam trabalhar lá, e foram com este grupo de 80 pessoas. Chegar lá, começou uma igreja. Pastor Glauco esteve lá agora no trabalho, eles estão com mais de 3 mil membros. Mas quando ele disse que ia para lá, eu disse: não vai ser diferente, a igreja vai crescer imediatamente, porque começou com um grupo de gente totalmente aliançada com o EIB e com o reino de Deus. Então eu fiquei pensando, todos os membros que entrar na igreja vai entrar já no esquema, no estilo, e vai entrar compromissado. Sabe o grande problema de uma igreja sem compromisso? É que quando as pessoas aceitam Jesus aqui, e eles veem que os próprios membros não têm compromisso, por que ele vai ter compromisso? Se eles percebem que a oração não é importante na vida dos crentes, ele vai achar que isso não é importante. Se ele percebe que o congregar não é importante, ele também não vai vir. Se ele percebe que a obediência não é algo tão importante, então entra no esquema. Por isso eu disse que eu tinha uma palavra de Deus para nós. Nós queremos ver essa igreja crescer, e crescer com qualidade. E ela vai crescendo com qualidade, também crescerá com quantidade, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos entender essa questão do compromisso. Era melhor ter 300 homens dispostos a gritar por Gedeão, gritar pelo Senhor em Gedeão, do que ter 22 mil soldados, que diante da guerra ia tremer diante do inimigo. A hora que precisasse desse soldado, ele estava na moita, como diz o goiano, escondido. Daí não tinha valor. Ou mineiro que gosta de falar moita. Meus queridos irmãos, Deus quer usar o seu povo. E Jesus nesta noite fala com você. Você quer vir após mim? Quer vir após mim? Negue-se. Negue-se a si mesmo. Você está disposto a amar mais a Deus do que o seu papai, a sua mamãe, do que o seu cônjuge, do que a sua irmã, do que o seu irmão, do que a sua própria vida? Você está disposto a negar a você mesmo e tomar a cruz de Cristo Jesus para ser dele um seguidor? Você está disposto a abrir mão dos prazeres, do conforto desta vida por causa de Cristo? Você está disposto a abrir mão de qualquer coisa, uma coisa financeira por causa de Cristo? Você está disposto a abrir mão da afetividade, da festa, daquela coisa por causa de Cristo? É impressionante. Eu saí daqui domingo impressionado. Eu disse: que povo avivado, quanta gente na igreja, que cheio, e a galeria. Mas eu cheguei à conclusão que muita gente veio, porque eu disse que depois do culto a gente ia cortar um bolo muito grande, e ia ter salgados à vontade e refrigerante à vontade. Muita gente, mas não é de hoje. Jesus certa vez multiplicou os pães para a multidão alimentar. No outro dia Jesus pegou um barco para atravessar o mar da Galileia. E aquele pessoal não tinha barco, o mar da Galileia não é tão pequeno assim não. O pessoal rodeava o barco da Galileia. Quando Jesus chega do outro lado, já está a multidão lá. E quando Jesus vê aquela multidão, vocês lembram que Jesus falou para a multidão? Pessoal, vocês estão aqui, não é porque vocês viram milagres, porque vocês creem que eu sou Deus. Vocês estão aqui porque vocês comeram pão e peixe de graça. E Jesus disse: olha, vocês devem trabalhar. Não é pela comida que perece, você come hoje, amanhã ela vai embora, mas trabalhe para aquilo que subsiste para a eternidade, a vida eterna. Vocês estão pensando simplesmente no material, só porque comeram pão de graça, peixe de graça. Tem algo muito maior, tem algo muito mais precioso para vocês. Deus tem algo melhor para você, meu irmão, do que o conforto físico. Deus tem algo melhor para você do que o bem financeiro. Deus tem algo melhor para você do que a afetividade, do que uma festa. Deus tem o seu reino, Deus tem vida eterna, Deus
você abriu mão do pecado, você abriu mão do mundo, você abriu mão dessas coisas por causa de mim, do Evangelho. Você brilhará como as estrelas do firmamento, diz o Senhor da glória. Haverá um memorial escrito a teu respeito, e quando abrir os livros, e o livro da vida também, você encontrará o seu nome no livro da vida, aleluia. Tem muitos livros. Um livro é o registro daqueles que são salvos, aqueles que colocaram Deus em primeiro lugar. Há um livro lá no céu, segundo Malaquias, que é o livro que registra todas as coisas boas que você fez, a misericórdia que você usou, a contribuição, a sua oração, a sua intercessão, a sua evangelização. Tem um livro no céu sobre isso. E tem um livro também que registra todos os nossos pecados, aquilo que é desagradável ao Senhor, e se não é confessado, fica lá. E quando abrir esses livros, primeira coisa, o nome consta no livro da vida. É alguém que creu em Jesus, que foi salvo, perdoado por Cristo Jesus. O nome está ali. Agora vamos abrir o livro das boas ações aqui. E daí lá, olha que coisa linda. Orou tantas horas, intercedeu, ajudou com o missionário, socorreu alguém, estava no culto, trouxe visitante na igreja, trabalhou, e tudo ali está escrito também. Daí quando olha naquele livro de obras más, quem sabe encontra alguma coisa desagradável que você fez, mas junto ali, olha, e pediu perdão, ele confessou, e o sangue de Jesus o perdoa. Então isso aqui não é levado em conta. Aleluia. Isso é a realidade, é a verdadeira realidade. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para dar conta do bem e o mal que nós fizemos através do corpo. O que eu e você estamos fazendo aqui nesta vida? Simplesmente nos conformamos de um dia ter aceitado Jesus, ser batizado e vir na igreja quando dá certo, sem nenhum compromisso com a evangelização, sem nenhum compromisso com a oração, sem nenhum compromisso com a misericórdia, sem compromisso com a bondade, vivendo para o meu bel prazer, ou vivendo para Deus. Eu quero te desafiar aqui nesta noite, em nome do Senhor, a viver uma vida de compromisso. Eu vou terminar essa reflexão lendo Jeremias capítulo de número 5. Jeremias capítulo 5. Olha que coisa impressionante. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 5 também. Jeremias 5, 1 a 5. Deus falando com Jeremias assim: dai voltas às ruas de Jerusalém. Deus disse: dai volta às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a cidade. Deus disse: anda aí no meio da cidade, anda nas ruas, nas praças, vai procurando. Se você achar um homem no meio de Jerusalém que está realmente praticando a justiça, que está buscando a verdade, Deus está dizendo: eu vou perdoar esta cidade de Jerusalém por causa deste homem. Embora diga, o povo dizia, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso, confissões falsas. Senhor, não é para a fidelidade que atenta os seus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei: são apenas os pobres que são os insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. É o povo mais simples assim. Então eu vou mais na elite, irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Gente religiosa, mas gente sem nenhum compromisso com Deus.
Meus queridos irmãos, nós estamos orando pela igreja, orando pelo avivamento, orando pelo crescimento da igreja. Deus tem abençoado, mas Deus tem muito mais. E eu quero te desafiar nesta noite, em nome de Jesus, a ser um cristão, um discípulo de Jesus, compromissado com Cristo, compromissado com a palavra dele, com a oração, com a contribuição, com a comunhão, compromissado com a igreja local, para ver Deus fazer grande obra através desta igreja. Em nome de Jesus, Deus quer fazer. Eu estou feliz porque Deus te trouxe aqui nesta noite. E como diz aquele cântico, a começar em mim. Deixa Deus começar esse avivamento na sua vida. Deixa Deus começar esta obra especial nesta igreja na sua vida, em nome de Jesus. E você vai ser aquele canal de bênção. Quando você trouxer alguém aqui para a igreja e aquela pessoa vier à frente aceitar Jesus, você vai se aproximar desta pessoa e você vai cuidar dessa pessoa como um papai e mamãe cuidam do seu filho biológico. Você vai ajudar aquela pessoa, você vai discipular, você vai orar com ela, você vai visitar em nome do Senhor Jesus. Deus vai usar você como esse canal, esse instrumento de bênçãos. Aleluia. Você vai orar: Deus, eu quero ganhar vidas para o Senhor. Eu quero falar do teu amor, eu quero ter amizades, eu quero trazer pessoas para ti, Senhor. Eu quero ser uma bênção para a igreja. Eu vou me esforçar, Senhor, para que quando o irmão Vinícius estiver começando o culto às 7h30, eu quero estar presente da primeira leitura bíblica que for feita, da primeira oração. Eu quero participar do louvor, eu quero oferecer meu sacrifício de louvor, adoração, Senhor. Deus, eu quero. Satanás faz tudo para te amarrar. Satanás faz tudo para que os crentes sejam crentes sem compromisso com Deus, com a família, com a igreja. Vivemos neste mundo de gente que não tem compromisso com mais nada. Você vê em Brasil, partido político, tem compromisso com coisa nenhuma, entra num, vai para outro, não tem compromisso. Não tem compromisso às vezes com o emprego, com o patrão, mas Deus está nos desafiando nesta noite para o compromisso com Deus. Compromisso com a nossa casa, com a nossa família, com o cônjuge, fidelidade, compromisso com os filhos, com os pais, compromisso com aquilo que nós vamos fazer para Deus, fazer o melhor, em nome de Jesus. E eu quero convidar você para orar. Se você quer pedir isso a Deus, Deus, se eu tenho sido negligente, eu quero o teu perdão, mas eu quero, Senhor, eu quero ser um cristão diferente. Eu quero ser imitador teu. Eu quero ter compromisso. Eu sei que o Senhor é um Deus de compromisso. O Senhor não envergonhou de ir à cruz. O Senhor não envergonhou. O Senhor não morreu numa caverna. O Senhor morreu num monte chamado Caveira. O Senhor foi àquela cruz praticamente nu, com uma coroa de espinho, mãos e pés cravados, porque o Senhor tem um compromisso comigo. E eu não quero abrir mão deste compromisso. Como disse Paulo para o seu discípulo, Paulo na prisão, disse: olha, meu filho Timóteo, não te envergonhe do Senhor Jesus, e nem de mim, que estou encarcerado por causa de Cristo Jesus. Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Deus nos deu espírito de poder. Deus nos deu espírito de amor. Deus nos deu espírito de moderação. Fica firme, não te envergonhes do Evangelho, não te envergonhes de Jesus, não te envergonhes de mim, porque eu estou preso, eu estou aqui por causa da palavra do Senhor. Não abra mão, em nome de Jesus, e Deus vai começar o avivamento na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, amém, glória a Deus. E eu quero convidar. Deus falou com você através dessa palavra. Se não falou, nem adianta vir aqui também não. Não vem não, adianta nada. Mas se Deus falou no seu coração e você quer realmente uma vida de compromisso, vem aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar, amém. Vamos orar a Deus, em nome de Jesus. Pode vir aqui, amém. É uma mensagem para a igreja. Eu não estou fazendo apelo evangelístico, não. Eu estou fazendo um desafio para nós, irmãos, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia, que nós não sejamos enganados.
enganados como esses 3 moços da história que nós lemos inicialmente. Que Deus tire qualquer espírito de medo, de covardia, de negligência, em nome de Jesus, que haja vigilância. Eu estava meditando nesta palavra e o Espírito Santo vai falando. Vocês já observaram, depois da grande escravidão de Israel lá na Babilônia, os profetas que vieram depois do exílio, chamado profeta pós-exílio, são poucos. Para dizer a verdade, são 3: Ageu, Zacarias e Malaquias. É impressionante que daquele povo que é chamado remanescente, que viria o Cristo, a expressão mais usada para esses profetas, para dizer a respeito de Deus, é essa expressão. Olha, confere isso depois. Ageu, Zacarias e Malaquias. Sempre quando eles falam de Deus, eles chamam Deus o Senhor dos Exércitos. A nação que era um pequeno exército, mas um exército comprometido. Por quê? Porque nem um soldado não envolve com os negócios dessa vida, porque a sua preocupação é agradá-lo, servi-lo, aquele que o regimentou, diz o texto. Então, é um exército. Não importa se o exército é grande. O exército pode ter 11 soldados, como teve o exército de Cristo Jesus. Ele pode ter 300 soldados, como o exército de Gideão, mas gente compromissada. E Deus vai usar este exército em nome de Jesus, para abalar